Olá, pessoal! Eu quero abordar hoje uma questão recorrente dos meus cursos de planilha de custos, principalmente daqueles participantes que têm o primeiro contato com a planilha de custos, sejam eles servidores públicos ou licitantes. A pergunta que sempre ocorre é a seguinte: professora, eu preciso aprender a planilha de custos, por onde eu começo? E aí, eu sempre respondo o seguinte: comece pelo início. Parece óbvio, né? Mas eu entendo que o início é conhecer os fundamentos daquela área que se pretende aprender. Por exemplo, dias atrás eu conversei com uma amiga que é professora de tênis. E aí ela dizendo que ensinava tênis, e eu perguntei a ela: vem cá, amiga, me diga quais são os fundamentos do tênis. Ela não conseguiu entender muito bem a minha pergunta, então eu refiz de uma outra forma, dizendo o seguinte: bom, amiga, se eu quero aprender tênis, o que eu preciso desenvolver? Quais as áreas que eu preciso desenvolver as minhas habilidades? E aí nós seguimos nessa conversa e chegamos à conclusão de que são 5 os fundamentos do tênis: saque, o voleio, aprender com a direita, com a esquerda e muita concentração. Todo o resto da teoria que envolve o esporte tem a ver com esses 5 pilares. Me desculpa aí quem é especialista da área, mas foi isso que nós chegamos à conclusão nessa conversa. Perguntei também para o meu marido, que é um autodidata em violão. Aprendeu a tocar sozinho e depois começou a estudar. Chegamos à conclusão que os fundamentos do violão se resumem a conhecer tecnicamente o instrumento, as notas musicais, as cordas, aprender a tocar com a mão direita, com a mão esquerda, a harmonia entre eles e a questão de ritmo. Quando se consegue, então, entender os fundamentos de uma área ou de uma ciência na qual a gente se dispõe a aprender, fica mais fácil de entender todo o resto. Com a planilha de custos, isso não é diferente. Com a planilha de custo também existem alguns fundamentos que são importantes. Eu consigo identificar aqui três fundamentos que seriam importantes para esse início de contato com esse mundo da precificação. O primeiro fundamento é a questão do modelo estrutural. É a forma como nós vamos colocar no papel por força de expressão, obviamente, mas seria então o modelo de apresentação desta planilha de custos. O segundo fundamento é a questão realmente técnica, é o entendimento da legislação que envolve a área a ser planilhada, a área onde eu quero precificar. E o terceiro fundamento é o liame jurídico entre esses fundamentos, entre essa legislação que envolve o meu objeto contratual e a minha realidade contratual. Nem todos os direitos trabalhistas que estão previstos na CLT ou na convenção coletiva se aplica à realidade da minha empresa, por exemplo. Muitas vezes esta realidade ela acontece em razão da forma de seleção que a empresa faz. Então a administração pública ela vai tentar ferir a sua necessidade através do quantitativo de pessoas necessárias para realizar aquela necessidade. E para isso ela vai quantificar quantos postos de trabalho ela precisa para realizar aquela atividade e quem serão os trabalhadores que ocuparão cada um destes postos de trabalho. Então, para poder precificar isso, como regra geral, a administração parte do custo do posto de trabalho. E para isso, ela monta uma planilha estrutural que vai determinar o custo de cada posto de trabalho. Para ao final, ao somar todos os postos de trabalho e as quantidades de pessoas necessárias em cada posto de trabalho, nós vamos ter um montante de valores, né? Um montante a ser contratado. Esse modelo estrutural, como regra geral, se encontra numa instrução normativa
da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, a famosa IN5. Mas a IN5 é uma das formas, é um dos modelos estruturais que se utiliza para precificar. Esse modelo da IN5, ela divide esse custo dos postos de trabalho em 6 áreas, pela natureza jurídica, agregando os custos conforme a sua natureza jurídica. Isso facilita o entendimento tanto de quem elabora a planilha como de quem precisa, a partir da elaboração dessa planilha mãe referencial aí da administração, apresentar a sua proposta. Então, ao dividir em 6 grupos, a administração pública costuma dividir então num grupo ou num módulo relativo à remuneração, onde ela vai agregar todos os custos trabalhistas que estarão no contra-cheques dos empregados alocados na atividade. E ali dentro da remuneração está, além do salário base, os adicionais de insalubridade ou periculosidade, o adicional noturno, horas extras, repouso semanal remunerado e por aí vai. Uma série de direitos trabalhistas que a CLT e a Convenção Coletiva regulamentam. O segundo grupo é o grupo dos benefícios mensais e diários. Nesses benefícios, ele é dividido em subgrupos, onde nesses subgrupos se coloca aqueles direitos trabalhistas que são pagos em determinados períodos do ano, como é o caso das férias, do 13º salário. Também se coloca neste segundo módulo ou grupo os encargos de previdência e os encargos sociais, que são aqueles que nós conseguimos aferir através da GFIP. Num terceiro submódulo dentro desse grupo, desse módulo, nós temos os benefícios que não têm incidência de previdência e de fundo de garantia. A exemplo do Vale Transporte, do Vale Alimentação, do Auxílio Creche, tantos outros que a Convenção Coletiva determina para a categoria. Plano de saúde também poderia estar ali, auxílio funeral e outros. Assim a gente consegue identificar esses benefícios que são pagos ou de uma forma diferenciada porque não há incidência, ou porque são pagos através da GFIP, ou porque então são pagos em determinados períodos do ano. Num terceiro módulo, nós temos a provisão para rescisão, que é onde então se consolida todos os itens que são necessários para o momento da demissão dos empregados. Parte-se do pressuposto então que na terceirização 100% dos empregados ao final do contrato de prestação de serviços serão demitidos. Então nós fizemos isso num módulo, num cantinho separado na planilha de custos para facilitar tanto o cálculo quanto o entendimento. No quarto grupo, ou quarto módulo, nós colocamos ali os encargos relativos à reposição. Nós partimos do pressuposto que na terceirização não pode haver ausências, a não ser que essas ausências sejam anuídas pelo edital, a não ser que elas sejam, portanto, pactuadas assim. Mas, como regra, os empregados precisam estar dedicados ao contrato, sem interrupções. Se a necessidade for continuada e efetivamente não houver a possibilidade de ficar descoberto os postos de trabalho, é necessário haver um local na planilha de custos para o cálculo da reposição desses profissionais ausentes. E ali vai se calcular então aqueles itens relativos à reposição, como por exemplo, auxílio maternidade, a paternidade, as ausências legais que a CLT permite, né, o possível acidente do trabalho. E aí é que entra o terceiro fundamento da planilha que eu havia dito, que é com relação à estimativa desses itens. A CLT faz a previsão em abstrato desses direitos trabalhistas, mas ela não determina a incidência dele. Mas para dar seguimento aqui à estrutura, nós vamos ter, após a provisão de reposição dos profissionais ausentes, nós temos o quinto módulo.
que é o módulo relativo aos itens contratuais propriamente ditos, a necessidade. É ali que nós vamos colocar os valores de materiais, de insumos necessários para a execução, como os equipamentos de proteção individual, assim como os equipamentos. Este seria um local resumido para isso, por posto de trabalho. Mas para fechar essa planilha, como nós usamos um modelo de precificação chamado de markup, onde nós partimos do custo para chegar no preço, e para chegar nesse preço nós aplicamos um percentual sobre todos esses custos, para chegar então nesse preço final, nós vamos atribuir um custo indireto, o custo tributário que a empresa possui e uma margem de remuneração, que determina então o quanto que a administração pública está disposta a pagar por esse serviço. Por outro lado, é onde o proponente coloca a sua margem de remuneração, o quanto que ele deseja receber com aquele contrato. Feito isso, nós vamos chegar ao valor final do posto de trabalho. E aí, então, é só multiplicar esse total pela quantidade de postos de trabalho que serão necessárias para a execução contratual. O segundo fundamento que eu havia me referido diz respeito às obrigações trabalhistas propriamente ditas. Para saber o que colocar nessa estrutura toda, nós precisamos ter uma ideia de como funcionam os direitos trabalhistas, as regras seletistas, o enquadramento sindical, para poder então saber colocar os direitos trabalhistas dentro dessa estrutura que é necessária para a apresentação da proposta. O terceiro fundamento, que seria a base estatística. Essa é uma das partes mais emblemáticas da formação de preços, porque é necessário que o licitante tenha o conhecimento da sua realidade. E isso é algo que demanda planejamento. Se é difícil para o licitante que conhece a sua realidade, mais difícil ainda é para o servidor público que precisa elaborar uma planilha detalhada para ter como referência para o processo licitatório e posteriormente para o contrato. O ideal seria verificar efetivamente os custos que a empresa possui, os dados estatísticos. No entanto, nem sempre isso é possível. Então existe uma segunda forma. A primeira seria essa base histórica que a própria instituição possui. Mas a segunda forma seria, então, verificar em alguma orientação que se possa justificar esses dados estatísticos. E aí nós temos algumas bases que são utilizadas. Eu gosto de utilizar as referências do Ministério do Planejamento, que faz esse levantamento por estado. Eu gosto de usar isso como base. Mas também existe orientação num acordo do TCU, que é o acordo 6771 de 2009 da segunda Câmara, que é um acordo que determina alguns percentuais estatísticos que são comumente utilizados como referência tanto para as empresas licitantes quanto para a administração pública. Por fim, então, quando a gente consegue fazer esse link entre estrutura, legislação e as estatísticas, né? Ou seja, o liame jurídico entre a estrutura e a legislação, a gente consegue precificar. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que exige uma metodologia a ser construída. E essa metodologia é que eu procuro passar sempre nos meus cursos de planilha de cursos. Para quem tiver interesse em obter essas bases estatísticas do acórdão que eu citei, ou as bases utilizadas como referência pelo Ministério do Planejamento, deixa nos comentários o e-mail ou algum contato que eu envio para vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Forte abraço a todos e até a próxima!